Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um colóquio virtual do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA USP. E eu vou começar convidando o professor Valdomiro está chegando. Vou começar perguntando se alguém tem alguma novidade aqui para mostrar ou para informar. Não? Eu queria informar que eu fiz uma atrapalhada e me atrasei 10 minutos. Se tiver uma vaga nova dos trapalhões aí, eu estou me candidatando, tá? Porque eu estava fazendo umas coisas... Tem a do Mussum. Esqueci totalmente do colóquio. Peço desculpas aí, mas... Estou chegando... Ô, Gazi, pode falar. Se não é o Selby me lembrar, eu tinha continuado. Obrigado. Eu estou excepcionalmente em Brasília, porque amanhã tem a inauguração da Fanzinoteca, que fica dentro da Gibiteca, que fica dentro do Espaço Cultural Renato Russo, que já existe há décadas e que abriga essa Gibiteca faz tempo, que tinha outro nome. Agora, a Gibiteca tinha outro nome, tem outro nome, que é TT Catalão. Durante um curto período ela se chamava Jô Oliveira, porque o Jô Oliveira também mora em Brasília, mas ela passou a se chamar já de muitos anos para cá TT Catalão, e dentro da Gibiteca eles estão inaugurando a Fanzinoteca. Então chamaram a mim, a Tina Curtis da Fanzinada, o Edgar Franco e mais uma pessoa de Brasília para amanhã, durante o dia todo, né, das 11 até 18 horas, fazer palestras, mesas redondas e outros eventos, inaugurando essa Fanzinoteca. É isso. Posso fazer Oi, pois não. Sobre novidade, na verdade, é uma lembrança de que na PNAB diversas cidades estão abrindo os seus editais, provavelmente por agora. Eu vou falar para o São Bernardo do Campo, que é onde eu trabalho, a menos que tenham mudado alguma coisa, imagino que não. Dentro de um dos editais vai ter uma categoria específica para quadrinho. Tá? A pessoa só que precisa ter correlação com a cidade de São Bernardo. Se eu não me engano, a menos que tenha acontecido alguma coisa muito louca, esses editais abriram hoje. Tá? Ou deveriam ter aberto hoje, mas eu acho que já abriram e está lá no Notícias do Município, que é o diário oficial da cidade. Tá? Ô, Sandra, fala do seu livro. Meu livro ele se chama Animes do Brasil. Na verdade, né, como o título diz, o foco dele é sobre a animação japonesa, da história, né, da animação japonesa no Brasil. Mas lá pelas tantas a gente tem que citar a questão dos mangás, porque o Brasil teve lançamentos de mangás nos anos 80, 90, mas ele veio forte depois do advento dos animes. Então, está disponível. Revista Herói, com os mangás. Está disponível na Comics, na Martins Fontes. Eu tenho um site que eu coloquei onde está disponível, né, onde comprar. Então, é isso. Tem uma relação com o seu livro anterior? Peraí, quem que perguntou aí que eu fiquei confuso? Roberto. Tem alguma ligação com o seu livro anterior? Ele é uma atualização, Roberto, professor, porque imagine que o primeiro livro se chamava A Presença do Anime na TV Brasileira. Não tem mais anime na TV, né? Então, ele é uma atualização. Oi? Tem no streaming. Ele é uma atualização por conta disso, né? Não dá para dizer que uma segunda edição é uma atualização, porque tem capítulos novos que não tem no primeiro, então é um outro livro, né? Com um enfoque um pouquinho diferente, porque aquele era muito focado na TV,
E esse já não é mais tanto, né, por motivos A reunião óbvios. já tá gravando, deu tudo certo. Tá. Selby, você ia fazer uma pergunta? Não, ia comentar que eu escrevi o prefácio dessa E o Selby escreveu o nova, prefácio. que é muito bom. E o livro ele tem relações interessantes que ela faz com os mangás. Até por isso que eu até sugeri, se ela quisesse submeter para análise da comissão das jornadas para participar também, para ela encaminhar. Ela não mandou até agora, né? Mas poderia Não, mas encaminhar daqui para 2 semanas, eu acho que não dá nem mais tempo, né? Dá. Não, vai estar na banca da Comics lá, não vai? Não na sei, Não sabe a Comics? se a Comics estiver lá, eu dou um toque para eles, né? Então Mas avisa. se tiver tempo, eu mando para vocês. Depois eu converso com o Selby. Tá bom. Tá bom? Bom, eu tenho Obrigada, uma novidade aqui, que eu acabei de ler, chama Road Race, apesar do título em inglês, é publicação brasileira, Fúria sobre Rodas. São 2 histórias, uma delas é do Joe Hill e do pai dele, que é o Stephen King. Eles fizeram juntos o roteiro. A história deles chama A Tribo. E a segunda história que faz parte desse álbum é a adaptação do conto Encurralado, que foi o primeiro longa-metragem dirigido pelo Steven Spielberg, no começo dos anos 70. Então, são 2 histórias que se tratam, que se passam em estradas, né? Aquelas estradas dos Estados Unidos, que são aquelas retas, passando por meio do deserto e tal, em que tem um caminhoneiro perseguindo um automóvel, ou, no caso da tribo, um grupo de motociclistas. Tá vendo aqui, ó? Saiu agora, eu já li, é gostoso de ler, tem textos introdutórios, então acho que vale a pena. Eu comprei na Amazon. É o grupo de pesquisa da USP de quadrinhos. É o mesmo. Valdomiro, você tem alguma... Eu vou estar lá agora. Não, tem novidade. Novidade nós estamos organizando agora os monitores para o colóquio. O Nobu esteve hoje na minha sala convidando os monitores. Né? O Nobu podia falar como está a situação. Eu passei uma lista, né? As pessoas, expliquei os horários, quais eram as tarefas básicas de quem faz a monitoria e a importância de ter monitores, porque o evento às vezes tem, nesse ano teremos um dia a mais, né? Então a gente conseguiu espalhar um pouquinho melhor, 6 salas simultaneamente. Então precisamos de monitores para cada sala, pessoal na recepção, pessoal para controlar, caso eu preciso de um certificado e eu estou voltando para minha casa hoje, então alguém, né, essas pessoas que dão esse suporte, são fundamentais para que as jornadas ocorram sem grandes atropelos. Né? Então eu fui lá para convidar e tentar convocar. Estamos com um grupo ainda restrito, né? Não é tão numeroso como já foi. Então eu vou fazer o reforço depois de convite, né? Vou passar essa lista novamente, mas hoje estamos com 17 monitores. Né? A lista que correu hoje foi o primeiro dia de aula, né, da disciplina do professor Valdomiro, e talvez na próxima o pessoal se informando um pouquinho melhor, se empolgue um pouquinho mais, né? Então vamos ver. Teve gente até que falou, eu posso dar o meu nome depois, eu preciso ver que dias vou poder ir, tal, e aí a gente vai tentar arregimentar mais pessoas para poder fazer as jornadas com a qualidade que a gente sempre tenta manter. Né? Então, Valdomiro, você já conversou com o pessoal do cerimonial para ter as bandeiras? Não tive resposta ainda, Roberto. Ainda não tive resposta. Eu mandei para eles, mas não tive resposta ainda. Teria que dar flores para a mexicana, para a belga. Não tive resposta ainda deles. Já mandei. A presença de alguém, da diretora, sei lá. Não, eu não tive resposta ainda. Eu só mandei o e-mail para eles dizendo que quem estaria, mas eles ficaram de responder, mas não responderam se vão fazer alguma atividade e tal. Que normalmente num evento desses, né, tem umas formalidades, né, quando é autoridade, assim como no caso da Consul, o diretor gosta o diretor, né,
na última vez, acho que não me lembro se era a mesma diretora, já era diretora, ela não estava presente. Mas eles gostam de chamar para um café, convidar para um café, tirar umas fotos, dar Antes, uma, né? fazer um chaveco na visitante ilustre, né? É um Mas protocolo, né? Acho é que o protocolo, mas É. até agora não responderam, não sei se a diretora vai estar disponível, mas na semana que vem eu dou uma sondada para ver se vai ter alguma coisa, para avisar a cônsul para chegar mais cedo, né? Uhum. Eu As não tenho, na duas. última vez eu já não convidei mais o diretor, eles nunca vão mesmo, então, para abertura, né? Então, nunca vão mesmo. Então, nem tem Tem que ter convidado, né? as bandeiras, o buquê de flores. Não, isso o pessoal sabe, isso o pessoal sabe. Então Mas tá. eu Podemos começar a apresentação? não sei se alguém tem mais alguma novidade. Quem vai começar primeiro, a Laura? É Boa Laura. noite, Laura. Não conheço. Boa noite. Tá? É a Laura que começa? O, Tá bom. Uhum. então já fez o Já. teste? Já. Como eu cheguei atrasado aqui, não sei. Então, podemos começar. Abriu? Tá abrindo. Tá. Isso. Abriu certinho? Abriu certinho. Tá. Então, Aqui. tá na tela cheia? Tá sim. Então, beleza. Bom, eu não consigo mais ver ninguém, então qualquer coisa, por favor, falem. Então, essa é a minha dissertação de mestrado, né? É sobre os que eu chamo de gêneros editoriais, shoujo e shonen, né, dos mangás. Enfim, e aí eu aproveitei bastante da minha apresentação da, da, da defesa, enfim. Vou começar então da onde veio, né, essa pesquisa. Então, primeiro, eu leio mangá há muito tempo, desde criança, assim. E quando eu estava na faculdade, eu cursei, na verdade, psicologia, né? Eu fiz o mestrado na letras, mas eu cursei psicologia. Eu me formei, o mestrado foi agora no programa de pós do japonês. Mas quando eu estava na faculdade, eu fiz uma orientação científica, uma iniciação científica com um professor da psicologia da arte. E eu estudei o mangá Cardcaptor Sakura. E quando eu estava, né, lendo o mangá por causa da iniciação, eu me surpreendi muito, assim, porque eu tinha assistido o anime quando era criança, mas eu não lembrava do tanto de conteúdo, assim, LGBT, digamos assim, que o mangá tem, né. Então, para quem nunca leu Cardcaptor Sakura, tipo, no primeiro volume, a Tomoyo basicamente declara para o leitor que ela é lésbica e ela gosta da Sakura. E aí depois tem um outro personagem que é o Choran, que tem uma coisa meio bissexual ali, e o irmão da Sakura aparentemente namora o menino que a Sakura gosta. Então, eu fiquei bastante surpresa, assim, porque é muito diferente também do que eu lembro de ler, assim, de livro infantil, de ter lido, né, quando eu era criança. E aí eu fui procurar artigos sobre isso e tal, e eu encontrei bastante artigo falando que o shoujo era mais transgressivo, né, que o shonen. E bem naquela época ali, que era mais ou menos 2016, 2017, né, a Netflix estava vindo muito forte no streaming, e justamente com a ideia de trazer produções diversificadas, com tema LGBT, com pessoas racializadas e com mulheres, né, como protagonistas. E isso causava muita discussão, principalmente nas redes sociais. E aí tinha toda uma ideia de que isso aí vai mudar a indústria, não sei o que e tal. E eu ficava pensando assim: tá, mas os mangás, eles também são bastante representativos de certa forma, e isso não impacta no Japão, né? O Japão não é um país reconhecidamente
com uma grande igualdade para as mulheres ou com muitos direitos LGBT na época. Hoje tem mais, na época era pior ainda. E aí eu comecei, né, a pensar sobre isso, assim, porque o que eu comecei a achar, né, que existia aí, obviamente, uma questão de marketing da Netflix, que é natural, e uma visão, assim, muito mercadológica em cima disso, né, como se colocar pessoas, diversas nessas obras iria fazer com que os grupos sociais minoritários se sentissem, sei lá, satisfeitos, e isso ia acabar com todos os problemas, sistêmicos da sociedade, né. E aí eu comecei a me perguntar um pouco assim, mas qual que é o limite, né, da representatividade? Apesar dessa ser uma pergunta que passa muito por toda a minha dissertação, ela não é uma pergunta que eu tento responder na minha pesquisa. Ela é uma pergunta que eu tive para mim e que eu acho que muito do que eu descobri me ajuda a nortear um pouco uma possível resposta para essa pergunta. O meu trabalho, ele é um pouquinho diferente, acho que da maioria dos trabalhos que eu encontrei sobre mangá quando eu estava fazendo o levantamento bibliográfico. A maioria dos trabalhos, eles se focam em análise de obras, interpretação de obras, eh, ou de autores, né. Então, geralmente, você tem, assim, um autor, uma coisa bem específica e analisa aquilo. Eu, no começo pensei em fazer isso, mas depois eu achei que eu queria entender um pouco mais, digamos assim, o mercado de mangás, né. Eu queria fazer Deixa eu pôr ele uma aqui. análise um pouco para Pode fora deixar que eu disso. ponho. Eu acabo fazendo uma análise que eu acho que é um pouco mais social do Nádia, que deixa que sobre eu mangá ponho. em si. Tô falando. E Quando para eu fazer deitar, eu isso, ponho. Não se eu preocupa. procurei, né, Eu não vou levantei te 4 ajudar porque eu tô autoras aqui fazendo um negócio agora. que eu acho que são relevantes, pelo menos para pesquisadores brasileiros, que estavam falando de temas ligados ao shoujo e ao shonen, né, porque tem aquela questão de um pouco, o shoujo é mais Eu transgressivo vou que o recordar a shonen? realidade. Isso também era uma pergunta que eu À noite eu tinha. Na escuto. verdade, essa é a minha pergunta Não, mas inicial à noite eu de escuto. pesquisa. Amanhã eu não preciso ir muito cedo. Então eu Eu escolhi vou não, essas 4 mas autoras, né, a Yukari no Fujimoto, almoço, a depois do Kumiko almoço, eu vou, não Saito, sei, talvez eu vá a antes, não sei, Jennifer vou ver. Praug e a Sonia Luiten, e peguei, assim, artigos, diferentes de cada uma delas. No caso da Sônia, foi um capítulo do livro dela, que tem base na dissertação, na tese de doutorado dela, e são artigos que falam de coisas diferentes, né, mas que eles acabam tendo conversas entre si. Então, a Yukari Fujimoto fala de Naruto e de cultura yaoi, que eu já vou explicar o que que é, se alguém não conhece. A Kumiko Saito fala da introdução do público masculino dentro do consumo de animes, principalmente de animes, mas isso passa um pouco pelo mangá também, porque essas duas mídias são muito ligadas no Japão, de garotas mágicas. A Jennifer Praug analisa o mangá shoujo dentro de uma ideia de existir uma cultura shoujo maior, e a Sona Luiten, na tese dela, faz um panorama geral, assim, da indústria, e ela dá também um panorama de shoujo e shonen. É importante falar, então, que o que eu analiso aqui é a indústria mainstream, né, principalmente a indústria mainstream infantil. Os mangás independentes já são uma história completamente diferente. E aí, para definir o que é shoujo e shonen, eu tive uma certa dificuldade. Por quê? Porque dentro da cultura de fãs, isso é chamado de demografia dos mangás. Só que a palavra demografia não faz nenhum sentido dentro desse contexto, porque demografia é um campo de estudo em que você vai analisar características da população, de uma população específica, e o que se fala com shoujo e shonen é público-alvo. Shoujo é mangá para menina, shonen é mangá para menino. Isso não é uma demografia, porque isso não é sobre nem ao menos uma característica real do consumidor. Isso é uma característica de público-alvo. Então, eu Tá escolhi mais pior. o termo gêneros editoriais, porque para mim, dentro da pesquisa, eu comecei a entender que essas duas categorias, elas E o têm colchão é todo tem diferente. certas coisas
que definem elas como elas são. É uma toalha. Parte dessa definição são coisas que a gente não tá. sabe, porque quem decide se um mangá é shonen ou shoujo é a editora. E a gente não sabe exatamente quais são os parâmetros que as editoras usam. Mas quando a gente vai olhar, pelo menos, as séries mais populares de revistas diferentes, a gente vê ali que tem algumas coisas que parecem conversar umas com as outras. Então, parece existir algum tipo de O áudio coesão, meu tá fechado, eu talvez não tô acidental, assistindo. Pode aumentar do aí, que é um porque eu tô no shonen e fone, do que é um viu? shoujo. É lógico que isso é muito... isso não é uma coisa muito bem delimitada, porque você pode ter um shonen que tem sei lá, um traço muito diferente, um modelo narrativo muito diferente, mas falando assim de termos gerais, parece que existe ali algum tipo de requisito, e as editoras vão ter algum tipo de requisito, por mais que talvez os requisitos não conversem entre editoras. Mas, para além disso, esses gêneros editoriais, eles são muito importantes na hora de distribuir e de consumir os mangás. Então, para mim, eles não são simplesmente categorias, eles são coisas que estão muito ligadas, principalmente com o modelo de consumo dessas séries. E eles também têm uma visão, obviamente, das editoras, né, de quais são os corpos que as pessoas que deveriam das pessoas que deveriam consumir aqueles mangás. Então, quando você está falando de um mangá shoujo, você está falando de uma editora dizendo que aquele mangá é para um corpo feminino. E, obviamente, o mangá também vai ter ideias do que deve ser um corpo feminino. E esses gêneros editoriais, né, eles não surgem com os mangás, eles são, na verdade, uma construção que vem desde a Era Meiji, que a indústria de mangá herda da indústria de revistas literárias infantis, que é a indústria que gera mais ou menos o modelo como os mangás vão ser produzidos no Japão, os mangás mainstream. E a indústria de revistas infantis, ela é muito ligada com gaps educacionais que existem na Era Meiji com relação a meninos e meninas, porque o acesso à educação dessas duas, né, dos dois grupos era muito diferente. Muito do que eu, né, pesquisei sobre as revistas infantis vem da Yoko Fujino, que é uma pesquisadora brasileira, que tem uma tese que ela fez em 2002, acho, que tá na biblioteca da ECA, e infelizmente só na biblioteca da ECA, né, não tem digital nem nada. Mas eu acho que é um trabalho, assim, acho que é um dos trabalhos mais importantes que eu li, assim, em português, de mangá shoujo. E aí, quando eu entendi isso, eu entendi que eu tinha que entender sobre gênero no Japão. E para isso eu fui atrás de alguns autores, né? Mas uma das minhas principais referências é a Chizuko Eno, que é uma das pesquisadoras assim mais conhecidas sobre questão de gênero no Japão. Ela fala bastante sobre Era Meiji. E eu tento falar um pouco sobre a incorporação desses gêneros editoriais no Brasil. Isso acaba sendo uma coisa que fica bem pouco assim na dissertação, né? Porque também não dá tempo de falar de tudo. Então, essa aqui é a divisão da dissertação, né? Um capítulo para gênero social, um capítulo para os gêneros editoriais, um capítulo das autoras e o resumo dos artigos delas, um capítulo para discussão dos textos e as considerações finais, né? Mas eu só queria ressaltar que o processo que eu fiz, na verdade, ele foi inverso. Eu li as autoras, fui ler sobre indústria e aí fui ler sobre gênero editorial. Então, o caminho do texto final é o contrário do caminho que eu fiz. Então, para falar um pouco assim sobre gênero social, os autores aparentemente concordam, né, pelo menos os autores que eu tive acesso, que as eras Meiji e as eras pós-guerra elas são eras muito importantes no conceito de família do Japão. Na era Meiji, a gente tem a criação do Koseki. O Koseki ele é o registro familiar do Japão, então todo mundo numa família fica num registro lá, e eu não sei se ainda é assim, mas se mudou, é relativamente recente, mas o chefe da família é um homem dentro do sistema Koseki.
E o Koseki, ele vem junto com a reformulação da família no modelo que se chama modelo Ie. O modelo Ie, ele é inspirado no modelo das famílias samurais, da era Edo. E é importante ressaltar porque, geralmente, se fala nesse modelo como modelo tradicional de família japonesa. E isso não é bem verdade, porque os samurais na era Edo, eles eram, assim, contando a família, toda a família, eles eram menos de 10% da população. Então, na verdade, o que tem na era Meiji é uma imposição de um modelo familiar das elites para a população comum. E isso vem junto, né, de uma articulação de se colocar a família como um ente a serviço da nação e a nação como um ente que se sustenta a partir desse modelo de família. E dentro disso você tem uma série de mudanças políticas, ideológicas, que vem junto com a... Porque a era Meiji começa quando o imperador, né, e junto com alguns setores ali de elite, retomam o poder do shogunato, né? Eu não gosto de entrar muito nessa seara, porque eu não entendo tanto assim de historiografia japonesa, mas eu acho que tem, por certos aspectos, você consegue chamar isso de um golpe. Mas eu não vou entrar muito nisso. Mas você tem uma mudança política muito importante, né, em como o Estado japonês se articula, e começa, obviamente, também com a abertura dos portos, que é forçada ao Japão pelas potências europeias e pelos Estados Unidos. E dentro disso, então, tem toda ali uma reformulação para justificar o Estado imperial. Você tem uma reinterpretação de valores confucianos, principalmente dos valores ligados à piedade filial, e eu esqueci qual outro, mas é um valor que... o nome do outro, mas é um valor que fala da subordinação à autoridade, né? Na verdade, do respeito à autoridade, que aqui vai ser interpretado como uma subordinação à autoridade, porque o conceito original seria de que o cargo hierárquico mais baixo tem que respeitar o mais alto, e o mais alto também tem que respeitar o mais baixo. Na era Meiji, isso vira uma relação de subordinação para subordinar a nação ao Estado, né, ao imperador. A gente tem uma reinterpretação do Kojiki, que são as lendas fundacionais japonesas, enfim, tem uma série de coisas, e entre isso existe uma mudança digamos assim, na condição da mulher, né? Então, tem a introdução da ideologia do Ryosai Kenbo, que é a ideia que se traduz como mãe sábia, esposa obediente e mãe sábia, é alguma coisa mais ou menos assim, eu esqueci exatamente a tradução agora. Aí você tem também uma importação da institucionalização da monogamia, porque na era Edo, aparentemente, né, a historiografia japonesa tem os problemas típicos de muitas outras historiografias, que a maioria dos registros são registros sobre os costumes das elites, né? Então é um pouco difícil saber exatamente o que acontecia com a população no geral, mas tudo indica que as pessoas se organizavam em vilas, e as vilas tinham regras muito diferentes umas para as outras. Então, você morar numa província ou outra poderia ser bem diferente, e que você tinha uma certa liberdade com relação ao casamento. As pessoas casavam e divorciavam, o número de divórcios era muito alto, isso chocava muito as potências que eu chamo de euro-americanas, porque eu não gosto do termo ocidentais, porque existe, enfim, um problema de conceitualização do que é o Oriente, e se existe um problema de conceitualização do que é o Oriente, existe um problema de conceitualização do que é o Ocidente. Por exemplo, o Brasil não faz parte do Ocidente em algumas compreensões de Ocidente. Para a gente faz, mas, enfim. Então, eu prefiro usar os termos euro-americanas, porque são principalmente as potências europeias e os Estados Unidos que se articulam ali no que vai fazer o Japão entrar na era Meiji. E existe, então, com o Koseki, você é institucionalizada a herança patrilinear, né? E aí é um ponto, né? Ocorria herança matrilinear em algumas regiões do Japão. E aí essa estrutura patriarcal moderna, porque o fato de que, assim, na era Edo, ao que tudo indica,
tinha um pouco mais de liberdade para as mulheres. O conceito, por exemplo, de virgindade não era um conceito muito importante para o povo. Mas isso não quer dizer que era maravilhoso ser mulher em qualquer lugar. Também tinham muitas restrições estatais, né, de mulheres. Por exemplo, as mulheres não podiam viajar sozinhas nas estradas, possivelmente com relação por causa de questão de estupro, mas, enfim, não tinha a mesma liberdade de mobilidade que os homens. E, enfim, essa estrutura patriarcal que vai ser mais, digamos assim, inspirada na estrutura europeia, ela vai se permanecer no pós-guerra, mas você tem uma mudança no modelo familiar. Por quê? O modelo IE é um modelo que se chama de modelo de ramificação, que é o seguinte: a esposa casa com o marido e ela vai morar na casa dele com os pais dele, né? O que é uma situação bastante vulnerável, principalmente se a sua sogra não gostar de você, né? Se a família do seu marido não gostar de você, você fica meio sem contatos para poder, enfim, se livrar de casos de, por exemplo, violência doméstica. O modelo IE não se sustenta e o Japão adota a família nuclear que a gente conhece comum, né? Enfim, 2 pessoas casam e elas vão morar juntas em um lugar, enfim, sem os pais de ninguém. Mas nos anos 60 você tem a introdução, na verdade, é uma volta, né, das mulheres em postos, de certo sentido, é uma volta das mulheres nos postos de trabalho, em postos precarizados de trabalho, o que leva à jornada dupla, que não é um problema só do Japão. Durante a Era Meiji, você tem um êxodo rural por causa da urbanização, e você tem a imposição da educação obrigatória. A educação primária é obrigatória, a secundária não. Mas existe aqui uma questão que mulheres deviam casar. Por causa disso, e muitas famílias, né, tudo bem, tem um processo de êxodo rural, mas por um momento, boa parte das famílias do povo vão ser famílias agricultoras, que vão morar longe dos centros urbanos, ou seja, mandar uma filha para a escola é caro. Se você tem mais de um filho em casa, se você tem um filho e uma filha ou mais do que isso, mandar a menina para a escola, mandar os 2 para a escola é caro, né? Mandar todo mundo para a escola é caro, e a preferência vai ser dada para o menino, porque a maioria das famílias vai entender que o menino vai trabalhar, ele vai servir o exército e ele vai trabalhar, e a menina fica em casa sendo mão de obra familiar. Então, existe uma diferença muito grande de acesso. Os meninos conseguem um acesso mais fácil à escola e as meninas não. E isso é pior ainda quando a gente fala de ensino secundário, que nessa época é o que a gente chama aqui no Brasil hoje de ensino fundamental 2. E existe toda uma questão sobre a educação feminina, porque não tem escola suficiente e não tem gente suficiente na escola. E as famílias mais ricas, que fazem questão de colocar as filhas para estudar, como na educação secundária vai ser muito pior a coisa, muitas dessas meninas vão estudar em escolas missionárias. E as escolas missionárias vão dar uma educação muito mais europeizada para essas meninas. Então, as meninas vão lá e elas saem falando de valores europeus, né? Meio associados aí ao iluminismo. Então, elas vão sair falando de liberdade individual, de, enfim, individualismo e coisas assim. E os pais vão ficando um pouco irritados, porque eles não botaram as filhas deles na escola para elas saírem de lá querendo um monte de direito. Eles botaram elas na escola para elas serem educadas e saírem de lá bonitinhas e quietinhas. E aí existe toda uma discussão dentro do Japão de se a gente deve educar as mulheres, o que a gente faz. É uma coisa, é uma briga bem feia, que se resolve quando o governo institucionaliza digamos assim, um currículo geral de educação que vai tirar muito desses valores ocidentais euro-americanos da escola, né, do currículo de base. E aí, enfim, todo mundo fica meio feliz, mas as meninas pobres ainda têm baixo acesso à escola. E nesse contexto vão começar a surgir
revistas, eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas acho que eu já estou passando um pouco. Nesse contexto é que vão começar a surgir as revistas literárias. Então, existe aqui um gap educacional que é muito causado na ideia de que a mulher vai casar e o menino vai trabalhar. Então, como as famílias também não têm dinheiro, é difícil. A educação das meninas é deixada em segundo plano. E, nesse mesmo tempo, existe um movimento de êxodo rural, e as meninas também, muitas meninas, elas vão trabalhar nas cidades. E quando elas vão trabalhar nas cidades, elas vão trabalhar em empregos muito ruins, que são, ou elas vão se prostituir, ou elas vão virar empregadas domésticas, que era uma coisa relativamente comum na classe média e na classe alta japonesa, até porque essa mão de obra era barata, ou elas vão trabalhar em fábricas. Isso até mais ou menos 1920, quando o Japão passa uma lei de proteção que vai limitar a jornada de trabalho das mulheres. E, a partir disso, as fábricas entendem que contratar mulher é muito caro e vale mais a pena você contratar homem, porque homem não tem limitação de carga horária. Então, isso joga também as mulheres pobres para o casamento. Então, enfim. E dentro desse contexto também, né, surge aí a noção, né, emerge no Japão a noção da subjetividade sexual feminina. Pelo menos nos discursos de elite, porque não dá para saber exatamente, eu acho, né, o que as pessoas comuns achavam disso, mas se a gente for pensar que na Era Edo, meio que todo mundo casava com todo mundo e todo mundo fazia qualquer coisa e não tinha muita ideia de virgindade, talvez existisse, né, uma noção de subjetividade sexual feminina. E vai surgir também a questão da homossexualidade como um problema social. E essa questão surge principalmente em cima da homossexualidade feminina, que tem uma relação com a ideia também com as relações S, que não são relações especificamente homossexuais, mas tem uma interconexão aí. Por quê? Porque já existia dentro do imaginário japonês a ideia de que homens faziam relações com os outros homens, por causa da cultura Nanshoku, samurai, que, enfim, você tinha dentro da cultura samurai a ideia de que uma pessoa mais velha iria introduzir a pessoa mais nova para a vida sexual, e isso significa fazer sexo com ela, mostrar para ela como faz sexo. Isso não necessariamente quer dizer que todos os samurais eram homossexuais e que a homossexualidade era liberada de qualquer forma. Na verdade, tem algumas províncias que são bem anti-homossexualidade ao longo da história japonesa. Mas, dentro da Era Meiji, existe meio que um retorno assim, da ideia de cultura Nanshoku, principalmente com relação aos meninos da escola, porque esse tipo de relacionamento, essa dinâmica de relação, acontecia no colégio, onde o senpai, né, que é o veterano, os senpais, alguns grupos de senpai, meio pró-Nanshoku, assim, eles meio que aliciavam ali os meninos mais novos, e, enfim. Tinha uma ideia de que isso aí era bom, tinha uma ideia de que isso era ruim, mas aparentemente a homossexualidade masculina ela é um problema um pouco menor, e a homossexualidade feminina surge como problema por causa do suicídio de muitas garotas, né, casais ali de mulheres. E isso vai ter um impacto muito grande na opinião pública, porque a opinião pública, a imprensa vão dar muita ênfase para isso, e vai se criar no Japão uma ideia de que as mulheres homossexuais se matam, e as mulheres homossexuais vão levar o Japão pro buraco, porque, enfim, e a gente precisa conter isso, e tinha uma questão também de que era muito mais difícil, como a cultura, a criação das meninas também lá era um pouco mais, digamos assim, na ideia de que a mulher é um ser mais emotivo, era muito difícil diferenciar o que é uma namorada de o que é uma amizade. Então, isso vira uma questão. Algumas pessoas surge, né, a área chamada sexologia, que vão ter alguns defensores que vão defender esse contato íntimo entre mulheres em certos termos, porque eles vão entender isso como uma fase
transitória na vida das meninas, em que elas vão, enfim, aprender o básico ali de uma relação, e depois elas vão passar disso, vão casar e vão ser felizes num casamento com um cara, né? Com um casamento heteronormativo. E aqui também tem uma discussão dentro do Japão, né? Sobre a homossexualidade, hoje, né? Sobre o que é homossexualidade feminina e o que é o S-Kankei, né? Porque o S-Kankei, que são as relações S, surge do fato de que a maioria das escolas secundárias femininas eram internatos. E as meninas, enfim, elas ficavam ali meio que isoladas do resto do mundo. E a partir disso, elas vai se desenvolvendo ali uma cultura de relação entre elas, que não necessariamente é uma homossexualidade, mas às vezes sim. E essa cultura tem muita relação com o desenvolvimento enfim, do que são os clichês lésbicos, né, do Japão, do que é a identidade, enfim, os signos associados à cultura lésbica, mas não. E ao mesmo tempo também essa questão é importante no desenvolvimento do mangá shoujo, porque o mangá shoujo vai se desenvolver a partir das revistas literárias que vão abusar muito dessa questão das relações S, em que você tem duas personagens. Na verdade, geralmente você tem um triângulo, né, semi-amoroso ali, pseudo-amoroso, ou às vezes com tons bem amorosos, entre três meninas, em que, enfim, então, tem duas meninas disputando por uma, mas eu não vou entrar muito nisso agora para não exceder demais. Enfim, importante dizer que o Japão nunca criminalizou a homossexualidade, exceto durante ali quase 10 anos na era Meiji, no qual a homossexualidade foi proibida muito por questões internas, e por muita pressão de certas províncias que eram mais, digamos assim, homofóbicas. Mas, como boa parte, enfim, do mundo europeizado, o Japão via a homossexualidade como uma doença, mas não como uma doença no sentido que talvez a gente veja aqui, né? E até porque muito da nossa visão, né, da homossexualidade com doença vem de valores cristãos, e lá no Japão é um pouquinho diferente. Então, aqui a homossexualidade é muitas vezes encarada como um pecado, né, por grupos religiosos, e lá no Japão meio que é meio que um karma, mas um karma não é uma coisa que a pessoa tem culpa. Então, a culpa de uma pessoa ser homossexual era porque os antepassados delas foram depravados. E como ela é inocente disso, ela não pode ser, enfim, punida pelo crime dos outros, assim, digamos. Mas, como existe uma divisão ali de espaços de socialização entre homens e mulheres, que se mantém por muito tempo no Japão, ainda tem uns resquícios disso. Os gays e as lésbicas, diferentemente do que acontece em países como aqui, como os Estados Unidos, em muitos países da Europa, eles não se juntam, porque eles são socializados em espaços diferentes e eles não têm uma pressão para se juntar porque eles não são perseguidos. Então, o movimento LGBT como uma coisa que une homens e mulheres, né, homossexuais ou bissexuais, em um movimento só, é uma coisa que vai ser um pouco mais tardia. Então, digamos assim, a militância gay surge, a militância lésbica surge, e ali para os anos 90 elas se juntam. E aqui falar um pouco dos gêneros editoriais que eu já, enfim, falei um pouquinho. Nos anos 1880 começam a surgir as revistas literárias infantis, e as revistas femininas, elas têm geralmente um foco muito grande em educação. Então, a primeira revista feminina que deu para encontrar é a Jogaku Zashi, que era uma revista feita por pessoas que queriam promover o ensino para as mulheres no Japão e queriam, digamos assim, suprir o vácuo que as meninas mais pobres iriam ter, porque elas não iam ter acesso, né, à educação. Então, a Jogaku Zashi trazia conteúdos literários, mas ela trazia também muitos conteúdos educativos, assim, digamos assim, curriculares, porque dos objetivos dela era justamente suprir a baixa educação feminina japonesa.
E as revistas de meninos, elas vêm geralmente com um viés, elas têm também um viés educacional, mas elas vêm com um viés um pouco mais suplementar. Então elas vão assim simplesmente complementar o que os meninos aprendem na escola, não vai ter, enfim, matemática na revista. E só que tanto as revistas masculinas quanto as revistas femininas, elas acabam servindo, né, para uma educação moral de meninos e meninas, né? Os meninos muito mais num viés militarista que vai se acentuar ali em 1930, e as meninas, enfim, para preparar ela para essa vida doméstica que elas vão ter, para o que elas devem fazer como esposas, enfim, a tarefas domésticas, coisas como bordar e tudo mais. E elas são muito importantes, mas essas revistas são muito importantes para a ideia de uma cultura shoujo, né, a Shoujo Bunka, e de uma cultura shonen, a Shonen Bunka, né? E elas vêm separadas, né, meninos e meninas, justamente por causa do gap educacional, embora existissem revistas literárias que fossem voltadas aos dois segmentos. E são nessas revistas que começam a aparecer quadrinhos. Eles começam a aparecer ali em 1910, mais ou menos, talvez um pouco antes. E só que no começo são coisas muito, assim, muito pequenas, assim, são tirinhas, não são histórias, enfim, seriadas como você tem hoje. Isso aí vai surgir mais no pós-guerra, né? Que é quando começam a surgir as revistas de mangá, e principalmente, na verdade, possivelmente tiveram algumas revistas, não nesse modelo, não no modelo das revistas literárias, mas possivelmente tiveram algumas revistas de mangá antes disso, mas a indústria começa a se estruturar mais ou menos do jeito que ela é hoje, ali nas décadas de 1950, 1960, que é quando vem as revistas semanais de mangá. Naquela época existiam revistas semanais de mangá shoujo e shonen. Hoje só existem revistas semanais shonen, porque as revistas shoujo, elas são quinzenais ou mensais ou bimestrais, elas têm uma periodicidade assim um pouco maior. Então, são as revistas literárias que trazem essa ideia, né, de divisão entre meninos e meninas, que depois, quando as editoras vão formular as revistas de mangá, elas mantêm isso dentro de uma indústria shonen e de uma indústria shoujo, né, que vão passar aí por requisitos editoriais diferentes, né? As revistas literárias, elas também eram produzidas, né, por setores editoriais diferentes. E aí, também, já falando uma discussão que eu vou fazer, porque em 2010 surgiu uma revista shoujo que se auto-intitula uma revista shonen para garotas, né? E aí ela acaba fazendo um certo questionamento do né, do quanto vale esses gêneros editoriais. E depois, quando os mangás vão vir para o Brasil, essa ideia, né, como eles são marcadamente divididos entre shoujo e shonen, isso vai ser absorvido pelos fãs, principalmente, e isso vai trazer uma certa confusão, porque os fãs vão entender isso como se fosse um gênero ficcional. Então, a história é um romance, um drama e um shoujo. Então, enfim, essa é uma foto que não deveria existir, mas que eu consegui da primeira Shonen Jump que eu tive acesso lá quando eu estava pesquisando no Japão. E aí, já trazendo isso um pouco para os artigos que eu vou ler, né, onde que vai desembocar tudo isso. O primeiro artigo é o artigo da Yukari Fujimoto sobre Naruto, que ela fala sobre as mulheres dentro de Naruto, né, as personagens femininas de Naruto, e as mulheres que leem Naruto. E aí ela traz o conceito de leitura yaoi, que é um tipo de leitura heterodoxa no qual as meninas vão ler, principalmente as meninas, não são só necessariamente meninas, mas é uma cultura muito associada a mulheres, vão ler uma série, geralmente uma série shonen, né, para garotos, buscando criar relacionamentos entre os personagens masculinos. Então, em vez delas simplesmente lerem ali o que está ali, elas ficam lendo e falando: esse personagem aqui parece que
enfim, né? Parece que ele tem aí um romance com esse outro. E aí elas vão fazer toda uma produção de fãs em cima disso. Então elas vão fazer fanzines nisso, elas vão em eventos, vender fanzines e vender artes, vender ilustrações disso, vão conversar com outras pessoas sobre isso, enfim, vão fazer grupos disso. E para falar sobre as personagens femininas de Naruto, a Fujimoto Yukari muitas vezes compara Naruto com One Piece. E uma das coisas que ela pontua que é muito importante é: Naruto é uma série extremamente conservadora em representação feminina, até para os padrões da Shonen Jump, no sentido de que as personagens femininas elas são pouco relevantes na luta, elas são personagens que acabam ao longo da narrativa muito mais associadas ao campo de cura. Só falando, né, que eu esqueci, para quem não sabe o que é Naruto, Naruto é uma história sobre um menino ninja, uma história de ninja ali, e você tem o personagem, o protagonista é o Naruto, e ele quer se tornar o Hokage, né? É o chefe da vila dele. Enfim, e lá você tem toda uma academia de ninjas, eles treinam, eles se separam em grupinhos, depois que eles chegam num certo momento ali, eles se separam em grupinhos e eles vão fazendo missões. Tem um momento ali que tem um exame, que o exame é prova física de um lutar contra o outro. E no começo, as meninas e os meninos, elas estão meio, né? No grupo do Naruto são 3 personagens, é ele, a Sakura e o Sasuke. A Sakura é o interesse romântico do Naruto durante boa parte da trama, e o Sasuke é o interesse da Sakura durante boa parte da trama. Então existe ali uma certa rivalidade entre o Naruto e o Sasuke. O Sasuke meio que não liga para Sakura por boa parte da trama. Então, na verdade, é uma rivalidade do Naruto com o Sasuke. E a Sakura ali, enfim, que não tá meio nem aí pro Naruto. E ela rivaliza com uma outra personagem que também gosta do Sasuke. E no começo da trama, as meninas, principalmente quando a gente pensa em Sakura e Naruto, existe ali, eles estão meio que pau a pau. Mas quando os meninos começam a, digamos assim, treinar a sério, as meninas ficam para trás. E dentro do universo de Naruto, você tem um negócio lá chamado chakra, que é tipo o conceito de ki, cosmo, enfim, você tem lá uma energia que os ninjas usam para lutar, mas ela também pode ser usada para cura. E a Fujimoto aponta que a maioria das personagens femininas vai para o campo da cura. Elas se destacam no campo da cura, enquanto os meninos se destacam no campo da luta. Né? E ela fala ali que não existe nenhuma menina na série inteira que lute pau a pau com um personagem masculino, assim, até o fim assim, da trama. E que todos os destaques femininos são no campo da cura. E isso traz uma divisão, né? Uma clara divisão de trabalho na qual os meninos lutam e as meninas curam, né? Os meninos vão lá, elas são tipo enfermeiras e eles estão lá, enfim, são soldados. E ela fala que esse é um padrão muito conservador, mesmo para Jump da época, que a maioria das séries da Jump já trazia uma protagonista feminina ativa, que rivalizava muitas vezes com o protagonista. Também ela traz um ponto de que a Sakura, que era a personagem feminina que mais aparece, ela era muito odiada pelos fãs. Tanto os fãs internacionais quanto os fãs japoneses. Assim, meio que ninguém gostava muito dela. Quando ela fez essa pesquisa, Naruto ainda estava em seriação. Né? Hoje eu acho que as opiniões são um pouquinho diferentes, mas não tanto, na minha opinião, não tanto por um mérito da obra. Mas enfim. E aí, quando ela vai comprar com One Piece, ela traz a questão de que One Piece tem personagens femininas que, enfim, fazem frente com os personagens masculinos, como é o caso da Nami e da Boa Hancock. E de outras personagens. E da Riku Robin. E aí, enfim, quando ela vai comprar as duas, elas falam: Naruto vendia na época metade que o One Piece. Naruto era a segunda série mais importante da Jump, mas em comparação com One Piece, Naruto era bem menos popular entre os japoneses. Mas, num evento voltado para que tem muita presença de fãs que fazem leitura yaoi,
Naruto tinha mais força que One Piece, né? E ele aparece como que ela chama de gênero no evento, né? Porque o evento que ela fala é a Comic Cat, ou Comic, e a Comic, ela é... Enfim, você tem lá o setor... Ela é um evento voltado para a produção de fãs, e as séries, elas são divididas, assim. Então, você tem ali um setor só para séries da Shonen Jump, que é chamado o gênero Jump, e quando tem uma série que é muito popular, essa série vira um gênero próprio. Então, para uma série ser popular, você precisa ter muitas pessoas se inscrevendo como artistas, né, para, enfim, vender produtos ou expor produtos, né, feitos por eles mesmos, né, na convenção, né? É tipo uma grande artist alley aí de fãs. E Naruto, proporcionalmente falando, surge como gênero antes de One Piece na Comic. Não é temporalmente, porque One Piece começa a ser seriado antes de Naruto, mas One Piece leva 2 anos para virar um gênero na Comic e Naruto leva 1 ano. Então, isso indica que existe uma adesão muito grande das fãs de Naruto nesse tipo de leitura. Apesar de, pelos cálculos que a Fujimoto faz, porque esses números não são públicos na Shueisha, apesar de parecer que One Piece tem muito mais leitoras do que Naruto. Então, ela formula uma hipótese de que será que Naruto não tem muitas leitoras yaoi, né? Leitoras que leem yaoi? Porque as personagens femininas são ruins? Esse é o... Enfim, isso não é uma conclusão, mas essa é a pergunta que ela chega no artigo e que ela vai propor, então, que como Naruto tem uma representação muito ruim de mulheres, as leitoras não se identificam com essas personagens, né? E aí, obviamente, muitas meninas já nem vão ler a série, mas muitas das meninas que ficam são as meninas que acham que é interessante ver ali a relação entre os personagens masculinos. E para reforçar essa hipótese dela, ela compara Naruto com Prince of Tennis, que é também um mangá muito reconhecidamente com uma larga fanbase, né, de leitoras yaoi que se chamam no Japão de fujoshi. Então, Prince of Tennis tem uma larga fanbase fujoshi e também é uma série que tem um apagamento muito grande de personagens femininas. Então, tem uma personagem que serve ali, principalmente no começo, como interesse romântico do protagonista, mas ela meio que vai ficando para lá, assim, conforme possivelmente o autor percebe que vale mais a pena para ele apostar no grande público feminino que a obra dele estava atraindo. O segundo artigo é um artigo da Kumiko Saito sobre garotas mágicas, em que ela vai falar principalmente sobre TV, só que isso tem impacto também em mangá, até porque boa parte dos grandes animes de garotas mágicas, principalmente antes dos anos 2000, são animes inspirados em mangás. Então, ela vai trazer lá o começo das Garotas Mágicas, que começa com um anime chamado Sally the Witch, que tem uma inspiração ali muito grande com Ginny é um gênio. Mas o ponto mais importante para ela é a partir dos anos 90, com 2 séries, que aí são séries originais, que é Minky Momo e Krumi Mami, que são séries que têm uma adesão muito forte de um público masculino. E ela vai trazer como outro ponto central a questão que ela chama de shoujohood, né? E eu traduzi para shoujo-idade. O conceito de shoujo-idade é um conceito de um período shoujo. Um período shoujo seria, tecnicamente, uma adolescência, mas ela entende isso como um conceito social. Então, não é simplesmente as meninas adolescentes. É um momento transitório de, digamos assim, liberdade feminina, onde a menina não está presa às amarras do fato de que ela vai ter que casar e, enfim, assumir responsabilidades domésticas como esposa e depois como mãe. E dentro da forma como
na visão dela, as séries de Garota Mágicas articulam esse conceito de shoujo-idade, sem querer ou por querer, existe ali um conflito entre magia e liberdade. Porque ela vai apontar, né, que nas primeiras séries as personagens elas têm poderes mágicos, mas elas sempre terminam a série abdicando desses... Tem poderes mágicos que dão liberdade para elas fazerem as coisas, e elas abdicam no final desses poderes mágicos e dessa liberdade, enfim, para... Ou numa conclusão até meio triste, ou enfim, em questões de autossacrifício. Já nos anos 80, vai ter uma outra compreensão disso, né? Porque as personagens desses dois animes, de formas muito diferentes, o momento de magia delas, digamos assim, são os momentos onde elas não têm muita liberdade. Essas duas personagens, elas entendem, elas terminam as tramas, né, digamos assim, sem magia, rejeitando a magia, mas entendendo que a felicidade delas está fora, né, do mundo mágico, e elas... E a partir desse momento é como se a shoujo-idade, que é a liberdade, se contrapusesse à magia. E a partir dos anos 90, você tem uma mudança muito radical no que é Garotas Mágicas no Japão, com o lançamento de Sailor Moon, do mangá, e aí também do anime, né, que eu acho que é o que é mais famoso. Sailor Moon vai trazer, além de uma discussão sobre a shoujo-idade, é uma série que vai trazer a ideia de esquadrão lutando contra a justiça. Então, a partir de Sailor Moon, existe uma associação entre garota mágica e luta contra um mal, muitas vezes em um esquadrão, mas não necessariamente. Vai introduzir com mais força temas que falam ali de transgressão de gênero. Então, Sailor Moon tem personagens femininas que, enfim, são mais andrógenas ou se vestem como homens. E também vai trazer questões de sexualidade. Tem personagens abertamente lésbicas em Sailor Moon. E aí, a magia, ela vem como, de certa forma, um fardo para as personagens. Por quê? Porque elas precisam, muitas vezes, a Sailor Moon também vai trazer isso, o conceito de que a sua identidade como uma garota mágica poderosa, ela precisa ser escondida do mundo civil. Então, essas personagens, elas precisam articular a vida delas de forma que elas vão para a escola e que elas salvem o mundo nas horas vagas. E, além disso, também começa nos anos 90 com Sailor Moon, uma representação dessas meninas, muitas vezes fazendo tarefas que são adultas. Então, elas vão para a escola, elas limpam a casa e elas vão salvar o mundo. Então, elas têm ali uma jornada tripla. E aqui também existe, mas ainda existe também essa articulação um pouco assim, você não tem mais tanto essa articulação, quer dizer, existe um pouco ainda dessa noção dessa adolescência, porque a maioria dessas personagens são adolescentes, como um momento ali de liberdade, embora em conflito com a magia, né? Esse conflito talvez fique até um pouquinho mais evidente, né? Porque, enfim, a magia é uma responsabilidade a mais. Mas tudo isso aí, nesse momento ali de adolescência, que é o momento em que elas estão, assim, livres para, enfim, não se preocuparem em se casar e tudo mais. E a partir dos anos 2000, você tem, enfim, outras reformulações que são feitas em cima de Sailor Moon. Mas existe uma adesão cada vez mais visível do público masculino como um público de garotas mágicas que eram tradicionalmente séries femininas. Ainda são... Muito do marketing ainda é feito assim, mas é muito claro que, mesmo para séries
mais infantis, existe uma forte adesão de público masculino que nunca é rejeitada, obviamente, né? Pelos estúdios, enfim, pelas editoras e tudo mais. E o que a Kumiko Saito vai entender? A shoujo-idade é, tradicionalmente, uma coisa das mulheres. Né? É ali um momento de suspensão de todas as suas responsabilidades. Então, é um momento que você é livre e você pode tudo. Mais ou menos, né? E que a adesão do público masculino a esse tipo de série é também um sinal de que os homens não gostam muito de estar na posição de homens e das responsabilidades que eles têm que fazer como os homens. E ela vai entender, então, que as garotas mágicas, elas trazem uma certa transgressão ao sistema patriarcal, em colocar como ideal esse momento de adolescência, que é um momento, enfim, que você não está assumindo as suas responsabilidades de adulto. E é uma adolescência, digamos assim, social, ela não é necessariamente correspondente ao momento de puberdade, e que o fato de que adultos estão consumindo isso significa que adultos não gostam muito de ser adultos dentro das normas sociais que eles precisam cumprir. Mas, ao mesmo tempo... Laura, Oi? Só um segundo, por conta da nossa programação aqui, você tem mais uns 10 minutos, tá bom? Então eu vou correr. Tá bom, obrigado. Enfim, é uma transição que mantém o status quo. Ela nega o poder, mas ela não tenta subverter ele. E aí vai ter a Jennifer Prog, que vai falar sobre a revista Cookie, principalmente, que é uma revista shoujo, na verdade é uma revista meio josei, um pouco mais adulta, mas ela vai mostrar como as revistas de mangá femininas, possivelmente as masculinas também fazem isso, mas ela não estuda, vão usar os momentos não mangás, né, porque essas revistas têm espaços onde elas pedem feedbacks, e elas dão prêmios para os leitores que dão feedbacks, né, falando lá quais são as obras que eles mais gostam. Ela vai mostrar como essas revistas abusam de um conceito de cultura shoujo para dar para as meninas o que elas querem, ao mesmo tempo que elas reforçam a ideia do que é uma cultura shoujo, né? Enfim, ela traz alguns pontos importantes do fato de que as revistas não são muito rentáveis e elas fazem isso porque, a partir disso, é que elas vão conseguir decidir quais séries que elas vão licenciar para fazer animes e tudo mais, que é geralmente onde elas ganham dinheiro. E aí ela vai trazer uma coisa importante, que a partir desse feedback é que são construídas as narrativas. Então, dentro do circuito mainstream, um mangá não reflete o que o autor necessariamente quer fazer. O autor ele tem que responder às demandas do público, ele tem que adaptar a série dele às demandas do público, e uma história que é um exemplo muito forte disso é o mangá de Rosa de Versalhes, em que a autora queria fazer uma história sobre a Maria Antonieta, mas ela fez uma história muito mais focada na Lady Oscar, porque as leitoras falavam que gostavam da Lady Oscar. E depois que ela, em algum momento da série, Rosa de Versalhes é sobre a Revolução Francesa, né? Então é a Maria Antonieta, e a Lady Oscar é fictícia. Ela é uma personagem feminina criada como um homem, que luta no exército. Quando ela mata a Oscar na narrativa, a popularidade do mangá cai e ela não consegue terminar o mangá do jeito que ela queria. Então isso mostra como é que é. Pode desligar aí. E a Sonia Luten traz ali um panorama muito geral, né? A pesquisa dela é bem anterior a todas as outras autoras. E ela fala, tem alguns pontos ali que me chamavam a atenção por causa do tema da minha pesquisa, que ela coloca ali algumas vezes, que tanto o shonen quanto o shoujo existem questões ali de homossexualidade, né? Então ela fala de admiração das personagens femininas, admiração homossexual por outras personagens, se bem que nesse sentido ela provavelmente não está necessariamente falando de sexualidade, né? E ela fala que existem insinuações de atos sexuais em mangás shonens héteros ou homossexuais. E aí ela traz temáticas, né, dos mangás, que são muito, no mangá shoujo, muito relacionados a relações humanas, que é o Ningen Kankei, que eu escrevi aí, e no shonen, muito relacionados a valores que vão ser valorizados no mercado de trabalho.
autodisciplina, perseverança, profissionalismo, mostrando ali que ainda existe ali uma certa noção de mulher casa, homem trabalha. E aí, quais são as discussões que eu faço? A Fujimoto e a Saito, elas falam de fenômenos parecidos, mas inversos. A Saito mostra como os homens entram no circuito de consumo de séries de garotas mágicas, que são séries tipicamente femininas, mas séries shonens, como Naruto, não se adaptam ao público fujoshi, né, da leitura yaoi. E eu digo isso, eu não botei isso lá, mas Naruto é uma série que termina de uma forma extremamente heteronormativa. Todos os personagens casam em casamentos heterossexuais. Então, não existe nenhum tipo de aceno na narrativa em nenhum momento para esse público. Né? O que é uma coisa interessante quando a gente pensa no Rosa de Versalhes, porque a Ryoko Ikeda teve que literalmente mudar a história que ela ia escrever para se adaptar ao público. O Kishimoto, que é o autor de Naruto, nunca teve que se adaptar a uma parte provavelmente muito expressiva da base leitora do mangá dele. Aliás, muito pelo contrário, ele nega essa base leitora na narrativa veementemente. E aí tem uma questão de que eu também percebi que a cultura yaoi e o mercado BL, eles não entram muito nesse circuito comercial que é de licenciamento de mangá, de licenciamento de anime. Hoje, isso está ficando um pouco mais comum nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, mas eles têm muito mais dificuldade, mesmo do que mangá shoujos, para fazer essa inserção. O que parece ser parte um preconceito social contra isso, porque quando você vai no Japão, quando você vai nas livrarias, a quantidade de estantes que é voltada para o mercado Boys Love é gigante. E elas dominam a Comic-Con, que é um dos maiores eventos de fãs do mundo. Então, assim, gente para consumir tem, né? Mas não tem gente para vender nas grandes empresas. A Praug e a Luiten têm alguns diálogos, que eu não vou entrar tanto aqui por causa do tempo, quando elas falam de mercados. Né? Elas têm algumas coisas que elas discordam, mas aí talvez seja uma questão da época onde cada uma escreve e da compreensão que cada uma tem das coisas que elas estão falando. A Praug faz uma pontuação muito interessante de como a estrutura editorial feminina é muito generificada. Apesar da maioria das artistas serem mulheres, porque elas entram no mercado dos anos 70, eu não falei disso, né, mas quando tem entrada de mulheres no mercado de trabalho dos anos 70, também são as mulheres artistas, vão entrar no mercado de mangás. Os editores são predominantemente homens. E então não existe em nível de tomada de decisão, os homens dominam ainda a indústria. E aí o que eu vou retomar, né? Os gêneros editoriais eles organizam o consumo. Por quê? Quando você vai comprar um mangá no Japão, numa livraria, você vai na seção shonen, na seção shoujo, na seção josei, na seção seinen. Então, eles são extremamente importantes por causa disso. Para mim, é por isso que eles são gêneros editoriais. Porque eles fazem parte do modelo de produção. Ser shoujo ou shonen impacta em como o mangá vai ser produzido. E eles fazem parte do sistema de consumo. Porque é a partir desses termos que você vai saber onde que você vai na livraria comprar. E aí, quando a gente fala daquela revista, que era uma revista shonen para meninas, eles mudaram de lá para cá o marketing. E eu imagino que seja porque isso causa confusão no público consumidor. Porque uma revista shonen para meninas é tecnicamente uma revista shoujo, mas ela se diz uma revista shonen. Então, em que parte da livraria que você vai para comprar ela? É um pouco difícil, né? Então, isso, para mim, inclusive, mostra que essas categorias elas precisam ser mais ou menos rígidas, porque não tem como você fugir muito delas, porque senão você vai confundir o seu consumidor. E todo mundo quer vender o mangá, né? Enfim. E aí, para tentar terminar, né? Enfim, desculpa, tomei tempo demais, mas essa divisão shonen e shoujo, ela surge, né, para retomar, ela surge de desigualdades de gênero, ela se mantém, em parte também pelas desigualdades de gêneros, mas elas são um processo de continuidade com as revistas literárias. De fato, me parece que o shoujo é um pouco mais subversivo que o shonen, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o fato do shoujo ser uma indústria menos valorizada que o shonen e por ele ser associado à mulher, que é um indivíduo menos valorizado que o homem, né? E
possivelmente por causa disso, ele também parece aglutinar os rejeitados da sociedade japonesa. Então, é no shoujo que você vai achar mais mulheres, mais LGBTs, enfim, mais coisas, digamos assim, menos conservadoras com relação a gênero e sexualidade, mesmo nas revistas para crianças. E eu também acho que tem aqui uma noção de que as mulheres escrevem essas coisas também porque não tem muita coisa a perder. Né? Então, assim, elas já são marginalizadas. Então, tem alguns estudos que indicam, né, que com relação, falando aí de um estudo sobre trabalhadoras femininas, trabalhadoras mulheres, é um pouco difícil explicar, mas você tem 2 tipos de carreira quando você entra no mercado japonês, quando você entra numa empresa. Você segue a carreira que seria a nossa carreira normal, que você vai, enfim, subindo, né? Você vai ter um plano de carreira, ou você segue a carreira administrativa, que é uma carreira que você fica estanque. E a maioria das mulheres, quando entra no mercado de trabalho japonês, acaba indo para a carreira administrativa. E isso é o que se chama de office lady, que é o OL. E tem uma pesquisa muito interessante que mostra que as office ladies são os trabalhadores que mais fofocam falando mal, dos supervisores masculinos dela. E isso é numa visão de que elas não têm muita coisa a perder, porque elas nunca vão crescer no emprego, então elas vão falar mal de quem elas quiserem. Só que, ao mesmo tempo, isso reforça um pouco os estereótipos que fazem com que as mulheres acabem indo para esse tipo de carreira. Né? Porque muito disso vai vindo uma ideia de que a mulher não sabe trabalhar, a mulher só reclama, a mulher não sei o quê, blá, 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 blá. Enfim, eu acho que essas coisas têm a ver. E quando esses gêneros editoriais, falando rapidinho, eles entram aqui no Brasil, eles entram pelos fãs como gêneros ficcionais. E isso tem, na minha opinião, mais a ver com o mercado do Brasil do que com qualquer outra coisa. Então, primeiro, isso vai ter a ver com os nossos paradigmas nacionais de gênero, porque apesar da gente não ter um mercado dividido dessa forma, a gente tem socialmente uma ideia de que existem livros para mulheres e livros para homens. Pelo menos quando eu era adolescente, se você lesse Crepúsculo e fosse um homem, isso era um atentado contra a sua masculinidade. Então, existe sim socialmente uma ideia de que certas coisas são para mulheres e certas coisas são para homens. Além disso, esses gêneros editoriais, aqui no mercado brasileiro, eles não têm nenhuma função organizativa. Então, eles simplesmente não fazem sentido para a gente. Porque eles não têm nada a ver com a forma como a gente consome os mangás. Então, para a gente não faz nenhum sentido porque isso existe, e se isso existe, deve ser alguma coisa a ver com a narrativa. Além de que a gente tem um contato muito enviesado com o mercado japonês, porque mesmo hoje, que o mercado é muito maior, a gente ainda importa mais ou menos as mesmas coisas. Então, as editoras geralmente vão ter ali os seus recortes editoriais, e aí você vai ter editoras que vão apostar muito em shonen. Shonen é o gênero editorial mais publicado aqui no Brasil, porque são os mangás mais populares, porque muitos deles são da Shonen Jump. As revistas mais populares no Japão, em números, são revistas shonen. Então, obviamente, as editoras vão olhar para essas revistas. E as editoras, digamos assim, mais underground, né, que vão para o mercado mais underground, geralmente elas apostam muito em ou autores iguais, então o Junji Ito, agora está começando o Shintaro Kago, então elas vão para autores ou elas vão para coisas que parecem com algum autor. Então a gente acaba Laura, tendo uma visão. Desculpa, só que você tem 1 minuto para terminar. Então é isso. Então a gente acaba tendo uma visão muito enviesada desses gêneros editoriais. Também. E basicamente é isso. E desculpa. Enfim. Obrigado, Laura. Um trabalho muito interessante que levanta aspectos bem contraditórios da cultura japonesa e da produção de mangás. Infelizmente, a gente não vai poder não temos tempo para abrir para perguntas, mas os colegas que tiverem alguma dúvida, ou gostariam de algum esclarecimento, podem utilizar o chat para fazer as perguntas para a Laura. Acho que temos essa alternativa e podemos dar continuidade aos trabalhos. Eu queria apenas, antes de passar a palavra para o Robson, eu queria apenas comunicar que nós estamos marcando para o dia 22 de agosto, durante as jornadas, nós estamos convidando os coordenadores de grupos de pesquisa formalizados para uma reunião, um encontro de coordenadores para pensar numa logística de trabalho conjunto. Então,
identificamos os grupos de pesquisa no diretório de grupos de pesquisa do CNPq para os coordenadores. Eu lembro da Alessandra, que estava listada, não sei se receberam. Então, se alguém souber de algum outro grupo que não está no diretório, ou participa de algum grupo de pesquisa que não está ainda totalmente formalizado, por favor, entre em contato conosco para a gente fazer o convite para vocês formalmente. Então, Roberto, o Nobu também queria falar mais alguma coisa, ou Nobu? O meu é muito rápido, eu já tinha falado sobre os monitores, que a gente precisa de um número bom para poder conduzir as jornadas assim, a um bom termo, né? Então, eu queria convidar quem já foi monitor, né, que já participou, que já foi monitor ou monitora em edições anteriores, ano passado, né, que gostou da experiência e quiser repetir, por favor, entre em contato, né, e dá um nome para a gente poder incluir na lista, para poder fazer esse trabalho de monitoria durante as jornadas, que nesse ano são 4 dias, né, 20, 21, 22 e 23 de agosto. Pode ser no período da tarde, pode ser à noite, pode ser um dos dias. Então, eu agradeço muito. Então, quem puder participar também, colaborar com o monitor, agradeço muito. Antecipadamente, agradeço muito.